Bom dia novamente, meus irmãos. Que maravilha estarmos aqui. Da próxima vez tenho que lembrar de desligar o microfone quando tossir, né? Que, meu Deus, deu uma acordada, acho que no pessoal aí. Enfim, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Fiquei 2 semanas aí nas mãos do pastor Patrick, que ministrou as aulas, foi uma bênção. O pastor Patrick, ele terminou a segunda sessão, né? E iniciou a terceira sessão do Apocalipse, onde nós estamos vendo, né? E aqui é importante nós relembrar os irmãos, né? O Apocalipse, ele não deve ser lido cronologicamente. O Apocalipse deve ser lido de uma forma cíclica. No entanto, essa forma cíclica, ela não diz respeito apenas a recontar a história na mesma intensidade, mas em contar a mesma história agora de uma forma mais progressiva. Nós terminamos a segunda sessão no capítulo 7, falando sobre as 144 mil selados, que são também pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Na abertura do 7º selo, então, a gente vê que saíram 7 trombetas, e ali, então, nós vimos semana passada um pouco sobre o que são essas trombetas, né? E aqui foi começado, então, a terceira sessão do Apocalipse, que nós estamos estudando. Essa sessão ela vai do capítulo 8 até o capítulo 11. E da mesma forma como a sessão dos selos, a sessão das trombetas também tem um interlúdio até maior, e com outros elementos que precisam também ter esses paralelos com os selos, né? E é importante nós termos essa percepção, porque senão Jesus vai ter voltado um monte de vezes, o mundo vai ter sido destruído um monte de vezes, e o texto ele não nos pede para que nós leiamos ele cronologicamente, mas em ciclos. Então, na terceira sessão do Apocalipse, nós vemos agora quais são os eventos que acontecem na Terra. Na segunda sessão, na sessão dos selos, nós vimos a imagem do céu e de como que os atos de Deus se relacionam com aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Nós vimos isso. Agora, nós vamos ver quais são os atos de Deus em resposta às orações dos santos. Nós vimos isso semana passada, de como que as orações dos santos moldam a história também. Deus não precisa das nossas orações, mas Ele, na sua soberania, escolheu trabalhar por meio das orações dos santos. Nós somos esses santos que oram. E vai chegar um momento em que todas as orações vão ter sido feitas, né? E nós vemos lá então os eventos finais que estão circundando todo o texto. Então nós vimos nós sabemos que são sessões paralelas e progressivas, e à medida que avançamos para o fim, as cenas elas vão ficando cada vez mais claras. É por isso que lá no capítulo 20, 21 e 22, nós já vemos ali o milênio, a destruição de Satanás, né, que são os últimos inimigos de Deus ali que estão sendo mostrados, né, e assim, por fim, mostrar o último elemento que falta, o novo céu e a nova terra. E assim vai indo o Apocalipse, até que nós tenhamos todos os elementos em paralelos e progressivamente estabelecidos. Então, nós vimos semana passada que as trombetas elas falam também do juízo parcial, enquanto as taças elas vão falar do juízo total. Os irmãos vão perceber hoje que nós vamos falar sobre da primeira até a quarta trombeta. Os irmãos vão perceber que existem paralelos muito claros, muito claros. Não precisa nem fazer interpretação. É só você ler o texto bíblico que você vai ver que existem paralelos claríssimos entre a primeira trombeta e a primeira taça, entre a segunda trombeta e a segunda taça. Só que nós vemos aqui nas trombetas que são os exercícios de juízo parcial. São exercícios de juízo parcial. Tanto que os irmãos vão perceber na leitura do texto que vai falar várias vezes 1/3, 1/3, 1/3, né? Então vamos fazer a leitura aqui do texto, a fim de que nós possamos estar mergulhando ainda mais de cabeça e para que entendamos mais profundamente o que o Senhor nos diz. E diz assim, vamos ler o capítulo 8 todo, tá? E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 8. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então viu os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas.
Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E na mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu no céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Vamos orar? Bondoso Deus, te pedimos, Deus, a sua graça, a sua misericórdia, pelo entendimento, a fim de que tenhamos entendimento da sua palavra, e não apenas isso, para que apliquemos isso em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que sejamos impactados com as verdades e com a alegria de nós estarmos com o Senhor, entender que o que o Senhor tem nessa palavra é para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Que nós tenhamos, Pai, a firme convicção de que nós esperamos de uma forma muito ansiosa, de uma forma muito esperançosa a sua vinda. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como nós estávamos falando, percebemos que existe uma terça parte, um terço, e a gente vê então que as trombetas são símbolos do juízo parcial de Deus. E esses então fazem paralelos com as taças, que são juízos totais de Deus, né? Então o sexto selo, ele falou de catástrofes e cósmicas, né? Nós vimos lá no sexto selo, e que identificava então a vinda do Senhor. E de uma maneira muito semelhante, a sétima trombeta, que a gente ainda vai ver, também fala sobre o fim. Vai falar lá no capítulo 11, né, onde, ao terminar essa sessão que nós estamos estudando. Os selos, então, eles falam do sofrimento da igreja que é perseguida no mundo. Então, as trombetas, elas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. Existe essa antítese, né? Onde nós vemos primeiro nós, igreja, sofrendo por causa do evangelho, sofrendo por causa da hostilidade do mundo. Nós vemos os ímpios sofrendo a justa paga no sexto selo, e aqui agora nós vemos então, com a abertura do sétimo selo, 7 trombetas, que são juízos parciais, ainda parciais, do que os ímpios estão sofrendo e que ainda irão sofrer. Então a ênfase aqui é no sofrimento que o mundo irá sofrer como expressão da advertência de Deus. Semana passada o pastor Patrick enumerou algumas passagens, alguns significados também do porquê do uso da trombeta aqui. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Números capítulo 10, lemos de 1 a 10, nós vemos que ali é colocado duas trombetas de prata, né? E que eram instrumentos para exercer convocações a Israel. A gente vê, por exemplo, que era a marcha para a batalha. Nós vemos também que ali juntamente existia também para a reunião do povo de Deus,
né? Em Levítico 23, nós também vamos ver que as trombetas eram usadas também para convocar e para reunir o povo de Deus. Nós vemos que o som da trombeta, ela também é manifestada nas teofanias do Antigo Testamento. E teofania aqui é quando Deus ele se mostra, Deus ele se revela, Deus ele aparece de uma forma visível no Antigo Testamento. E nós vemos lá em Êxodo capítulo 19, Deus ele aparecendo no Monte Sinai e saía som de trombeta, e esse som de trombeta intensificava cada vez mais, né? A gente vê também algumas leis no que diz respeito à liberdade, à libertação de pessoas, ou até mesmo de elementos que estavam subjugados no ano do jubileu, né? Que são 7 vezes 7 anos, né? E no ano 50 é a festa do jubileu, onde também era tocada uma trombeta ali, então toda a dívida era paga. São sinais de que a trombeta, já no Antigo Testamento, mostrava a convocação do povo de Deus, onde Deus ele geralmente aparecia, onde também existia o símbolo ali da liberdade. Nós vemos ali, por exemplo, a ruína dos ímpios, naquela história emblemática, né, de Josué, ali nas muralhas de Jericó, onde o povo de Deus, os levitas, estavam com a Arca da Aliança, andando 7 dias em torno das muralhas de Jericó, e no último dia tocaram as trombetas, e Jericó chegou ao fim, como diz a música, né? Então, nós vemos ali também o uso das trombetas, já no Antigo Testamento, como um sinal de advertência. Jericó teve 7 dias para se arrepender. E era um símbolo de advertência ali, naquele momento. E então veio o toque da trombeta e caiu Jericó. Caiu, simplesmente, né? E, claro, é um prenúncio daquilo que os ímpios irão sofrer, né? Aqueles que não creem em Jesus. E nós estamos vendo aqui simbolizados em 7 trombetas em Apocalipse, né? Nós vemos semana passada também um incensário, que é a oração dos santos, que ela é completada, né? Ela é colocado muito mais incenso. Aquilo que o pastor Patrick falou é verdade, não porque ele disse, mas porque a palavra de Deus nos ensina de que nós não sabemos orar, de que é o Espírito Santo quem intercede por nós, né? Então, nós vemos esse agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então, essas orações são instrumentos de Deus, nas quais Deus responde e traz, então, juízo sobre os ímpios. Então, as trombetas, elas não podem ser entendidas também naquele olhar cíclico do Apocalipse, que um dia elas vão ser tocadas. Estas trombetas estão sendo tocadas desde sempre. Quando a gente vê os apóstolos falando sobre, depois de Pentecostes, é sempre se referindo, a gente vê isso ao longo do Novo Testamento, a gente falou isso sobre a esperança escatológica do Novo Testamento, nas nossas primeiras aulas, onde se entende que desde a primeira vinda de Jesus até a sua volta, é o que diz respeito aos últimos dias. Esse é o tempo em que a Bíblia nos fala que são os últimos dias, né? Então, desse momento, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, as trombetas estão sendo tocadas e Deus está agindo na história por causa do seu povo, por causa das orações do seu povo. As trombetas são um símbolo das intervenções de Deus na história, onde Deus também está manifestando, está advertindo aos ímpios, dizendo: existe ainda tempo para arrependimento. Ainda existe. Esses castigos que estão vindo são justos porque vocês são ímpios, mas até mesmo na ira, Deus apresenta a sua misericórdia. Apresenta o seu amor. E aqui nós podemos fazer 2 divisões das trombetas. A primeira e a quarta trombeta, que a gente está vendo hoje, elas dizem respeito a catástrofes naturais. Enquanto da quinta à sétima trombeta, que são os 3 ais, como a águia disse ali, né? A gente já vai explicar o fato dessa águia estar falando. São os sofrimentos que os homens sofrem, de uma forma muito pessoal. São sofrimentos espirituais, sofrimentos psicológicos, sofrimentos também físicos, espirituais, toda sorte de sofrimento que os homens, de uma forma individual, estão sofrendo ali. Então, as trombetas chamam os homens ao arrependimento e não há refúgio
para os maus. O fato de estarmos aqui vendo Deus ele falando sobre, atingindo as partes da natureza, está falando da terra, está falando do mar, dos rios, está falando dos astros, e a gente vê isso lá no sexto selo também, é dizer para os ímpios que por mais que eles busquem socorro, eles não vão encontrar socorro, né? Eles precisam se arrepender, não existe refúgio para os maus. E nós vemos aqui essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus sendo demonstrado nessas trombetas de juízo, quando nós vemos a expressão 1/3, que ocorre cerca de 12 vezes no capítulo 8, aqui. Nós vemos isso. Deus ele não destrói totalmente, ele destrói partes, a fim de que isso seja um sinal, para que gere aqueles que passam por isso, percebam que Deus ele ainda oferece oportunidade de salvação. Ele ainda oferece. Então essa parcialidade mostra essa misericórdia de Deus, né? E talvez o terço aqui seja um símbolo, também um número simbólico, um número ordinal simbólico, que faz referência sim à Trindade. Existe essa possibilidade de que tenha sido esse número usado aqui para se referir que é um ato da misericórdia de Deus, que diz respeito a um ato de Deus que assola parte daquilo que a trombeta está tocando. Faz sentido? Faz sentido? Essa é uma provável interpretação. O texto ele nos fala que é 1/3. O que deve ficar claro é que Deus ele não destrói tudo aqui de primeira. Ele ainda oferece oportunidade de arrependimento, né? E nós vimos tudo isso na semana passada, nós estamos vendo agora, e no que diz respeito à primeira trombeta, nós vemos que existe um paralelo com a primeira taça. Vamos ver lá em Apocalipse capítulo 16, e deixa aberto um pouco aí o Apocalipse capítulo 16. O texto ele vai estar falando para a gente sobre os flagelos, né? Sobre as taças da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 2, olha o comparativo. O capítulo 8 vai falar aqui no versículo 7, o primeiro anjo tocou trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, foram atirados à terra. Versículo 2, do capítulo 16, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então existe esse derramar, existe esse machucar das pessoas aqui, né? Aqui também existe um paralelo com a 7ª praga do Egito, lá em Êxodo 9. Só que lá em Êxodo 9 nós vemos que existe o granizo e existe também o relâmpago. Aqui nós vemos que junto com o granizo, nós vemos que existe o fogo em vez de relâmpagos, que pode ter essa conexão, mas também nós vemos um outro elemento, nós vemos o sangue aqui misturado, né? Nos mostrando que é algo que causa destruição, que causa morte, que causa mutilação. Volta e meia, quando chove granizo, em alguns lugares aqui no sul, pelo menos, que chove pra caramba e faz frio, muito frio, quando tem chuva de granizo, volta e meia a gente vê uma notícia de gente que morreu tomando pedrada de granizo, porque é algo que realmente machuca muito, né? Os carros que estão descobertos, nem é prejuízo, né? O martelinho de ouro que fica feliz nessa época. Mas o granizo aqui, a gente vê que são elementos da natureza onde nós não vemos talvez a possibilidade de interpretarmos isso de uma forma simbólica. Nós podemos interpretar isso até mesmo de uma forma literal. A trombeta, sim, ela pode trazer um símbolo, ela é um símbolo de um juízo parcial de Deus, de uma conclamação do povo de Deus para ficar esperto, para reunir o povo de Deus, né? Mas os elementos que são enviados dessas trombetas, nós podemos sim entender de uma forma explícita, de uma forma literal. Porque nós encontramos paralelos literais na Bíblia sobre isso, né? Quando nós vemos da primeira à quarta trombeta, lá no Mateus 24, de 4 a 8, nós vemos Jesus falando sobre os sinais físicos que vão assolar o mundo
nesse momento. Né? Lá a gente vê sobre pandemias, lá a gente vai ver sobre guerras, rumores de guerras, nós vamos ver sobre morte. Né? E depois, lá no capítulo, no que diz respeito à quinta e sétima trombeta, lá no mesmo capítulo 24, de 13 a 22, nós vamos ver sinais, diz respeito à grande tribulação, muito daquilo que Jesus está falando. Existe a possibilidade de interpretação de que a primeira e a quarta trombeta está falando sobre toda a história, de sinais que Deus tem mandado ao longo de toda a história para que o homem se arrependa, através de catástrofes na natureza, através da operação de Deus na criação, e de que quando, na quinta e sétima trombeta, diz respeito ao período da grande tribulação. Existe essa possibilidade de interpretação, mas o fato é, na sétima trombeta, Jesus, ele retorna, é o dia do Senhor ali. Né? Então nós podemos ali, então, analisar dessa forma. Talvez seja a forma mais natural do texto de interpretarmos o texto ali, que a sétima trombeta é o dia do Senhor, a quinta, a sexta e também a sétima, diz respeito ao período de grande tribulação, e de primeira a quarta trombeta, o momento de toda a história que nós estamos vivendo até um momento. Né? Então nós vemos aqui nessa primeira trombeta, esse paralelo com a primeira taça, a gente vê também semelhança com a sétima praga do Egito, e olha só que interessante, foram atirados à terra. A gente vai ver também nas outras trombetas essa expressão, foram lançados do céu, né? Que é algo que não está acontecendo aleatoriamente. Dentro da progressão que nós estamos vendo, nós vemos já que o Cordeiro abriu os 7 selos, ao retornar lá no início da história, nós vemos que Cristo continua sempre reinando, Jesus ele continua reinando, Jesus é aquele que tem a autoridade de abrir os decretos de Deus sobre a história da humanidade, e nós vemos que isso também é controlado do trono de Deus, onde Deus está e Jesus está sentado à sua direita. Nós vemos que isso exerce um ato da soberania e da providência de Deus de trazer juízo sobre a terra. Então não são eventos aleatórios, não são cataclismas que estão acontecendo à torta e à direita. São enviados do próprio céu isso. Né? O céu agora agindo sobre a terra por intermédio das orações do povo de Deus, que está orando a todo tempo. Nesse momento tem gente orando, daqui a pouco vai ter gente orando, daqui a pouco a gente vai orar, mas amanhã também vai ter gente orando. Ao longo de toda a história, tem povo de Deus orando. Por isso, nós podemos confiar de que Deus ele está operando ao longo de toda a história. Ao longo de toda a história. E nós podemos descansar nisso. Então o verbo, e olha só, perceba que na primeira trombeta, o verbo queimar, ele aparece 3 vezes, olha só. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Aqui a gente vê um superlativo, por assim dizer, dentro da própria construção do texto, onde nós vemos a intensidade que é isso, né? Onde que houve uma severa destruição na criação ali diante dessa primeira trombeta. Então é algo ali que não passa desapercebido. E desde sempre, houve esses elementos da mão de Deus em trazer essas coisas. Por exemplo, esse final de semana, aí, minha esposa é de Ribeirão Preto, os irmãos têm acompanhado as notícias, tá tendo severas queimadas lá. Né? Então, a cidade ela está assim, quase em cinzas. Né? Tem decreto de que não pode nem mais andar na rua, por enquanto, até literalmente a poeira baixar. Né? Então, nós precisamos olhar também para essas questões, que sempre houve desastres ambientais, que tudo isso também nos chama ao arrependimento, a olhar para essas coisas e entender que a volta de Cristo está perto, de que nós estamos vivendo os últimos dias. Isso nos leva à segunda trombeta, que intensifica mais ainda o juízo. A segunda trombeta, ela diz o seguinte: o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Aqui a gente vê já que a segunda trombeta tem paralelo com o capítulo 16, versículo 3. Lá, que diz o seguinte: o segundo anjo derramou sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar.
Aqui a gente vê que 1/3 do mar se transformou em sangue, e morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruída 1/3 das embarcações. Juízo parcial, juízo total. E isso cada vez mais na progressão do Apocalipse que nós estamos vendo aqui, né? E aqui é semelhante também com a primeira praga do Egito, lá em Êxodo 7, né, onde o rio Nilo ele se transformou em sangue, né? E aqui existe a tentativa de nos falar que de um símbolo, né, de se aproximar da realidade. O apóstolo João fala aqui: e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada no mar. Não que uma montanha de fato caiu no mar, mas uma espécie, é uma tentativa de explicar algo que ele está vendo. É um símbolo. O que João está vendo ali é uma materialização, por assim dizer, da ira de Deus sobre o mar, ali também. De uma visão muito mais espantosa que a anterior, onde tinha só granizo misturado com fogo e sangue. Agora a gente vê uma espécie de montanha flamejante caindo no mar. E o que ele viu, ele simbolizava então esse terror do juízo de Deus sobre o mar. E ela simboliza grande transtorno e comoção. E aqui nós não vemos apenas o mar ele sendo destruído em 1/3, os animais morrendo, mas nós vemos também até mesmo a economia. E pressupomos, por inferência, também que pessoas estão morrendo aqui também, né? Porque aqui fala sobre embarcações, né? E embarcação pressupõe-se que tenham pessoas ali. Ou, no mínimo, diz respeito à economia que também está sendo afetada. No mundo antigo, a embarcação era um dos principais meios de economia e também de transporte. Então, aqui também Deus está nos falando que até mesmo a economia marítima está sendo afetada por esta segunda trombeta, né? Então 1/3 de tudo aqui também do mar, ou dos animais, das embarcações foram destruídas. Então nós vemos também que essas ações de Deus estão também se voltando contra essas questões mais secundárias, onde nós dependemos da nossa matéria-prima, da nossa alimentação, das nossas fontes de subsistência, também estão sendo afetadas aqui, né? Nós vemos também no terceiro selo, na terceira trombeta, ainda estou com a cabeça nos selos, na terceira trombeta, e essa aqui é uma cena ainda muito mais aterrorizante do que a segunda trombeta. A terceira trombeta, ela vai nos falar o seguinte: o terceiro anjo tomou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Isso aqui tem paralelo com Apocalipse 16, versículo 4, quando fala sobre os rios também, né? O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Aqui a gente vê que as águas elas ficam amargosas, aqui a gente vê que as águas se transformam em sangue. Também tem esse paralelo, a terceira trombeta com a terceira taça da ira de Deus, né? E aqui a gente vê também a primeira menção clara de pessoas morrendo por causa das águas amargas aqui, né? E o que é? E que raio é esse tal de absinto? Não é aquela bebida alcoólica que é proibida em vários países. Não é isso. Existem algumas, até mesmo teoria de conspiração, e é só um parênteses aqui, né? Não levem isso a sério. Existem teorias de conspiração de que absinto em ucraniano é Chernobyl. Então tem gente que fala que a usina lá que explodiu em 86 foi isso aqui, foi a terceira trombeta tocada por Deus, porque Chernobyl traduzido significa absinto. Gente, isso é teoria da conspiração. Não creiam nisso, tá? Porque pensem comigo. Para quem que João está escrevendo essa carta de Apocalipse? Para as 7 igrejas da Ásia. Precisa fazer sentido para eles também. Precisa fazer sentido para os crentes da igreja primitiva. Precisa fazer sentido também para a igreja da Idade Média, para a igreja da Idade Moderna, para a igreja hoje.
Então não dá para fazer esse tipo de relação. Isso é brincar com a Bíblia. Isso não é teologia séria, tá? Só um exemplo aqui de como que nós não devemos interpretar a palavra de Deus, tá? Mas o que raio é esse absinto? Nós encontramos várias passagens na Bíblia sobre o absinto. Em grego, né, ou seja, só no Novo Testamento nós encontramos aqui, só nesse texto, essa palavra. Porém, no Antigo Testamento, nós encontramos essa palavra sendo conectada com significados onde o pecado, geralmente, ele leva à amargura da alma. Eu queria abrir algumas passagens com os irmãos, lá em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo de número 5. Versículo 4, Salomão dando conselhos ao seu filho aqui. Diz assim: mas o seu fim é amargo como fel. Em outras traduções, fel aqui também é absinto, tá? E cortante como uma espada de 2 gumes. Lá em Jeremias, abre a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 15. Jeremias, capítulo 9, versículo 15. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei esse povo com absinto, e lhe darei de beber água envenenada. Né? Também vamos ver lá em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, versículo 7, diz assim: vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. A palavra aqui também ela pode ser traduzida veneno, pode ser traduzida como absinto. Né? Nós vemos também que lá em Lamentações, capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, versículo 19, versículo 19, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Então o absinto aqui ele pode ser traduzido como losna, que é uma erva, né? Pode ser traduzido como fel, que é sinônimo. Né? Então o absinto, ele dentro da mentalidade israelita, ela tem a ideia de ser uma planta que não apenas suas folhagens, mas também as suas raízes eram muito amargosas, elas eram canforadas, elas serviam até mesmo para proteger livros e roupas de traças. Né? Então é algo muito amargoso. Então aqui a gente vê no Antigo Testamento, dentro dessa linguagem mais poética que nós encontramos em Lamentações, na profecia de Jeremias também, em Provérbios, na profecia de Amós, né? Ela como um significado onde o pecado ele leva à amargura da alma. Então essa erva era muito amarga e ela era sinônimo disso. Nós vemos também um exemplo clássico de uma forma muito real e literal lá em Êxodo 15, as águas de Mara, né? Onde o povo de Deus tinha acabado de sair de Israel, do Egito, estavam no deserto e ali eles encontram um lugar chamado Mara e as águas ali são amargosas e Moisés teve que tacar um tronco ali para a água ficar doce, porque o povo estava reclamando muito. Né? Então ali ficou um momento muito emblemático na história de Israel sobre o que é essas águas amargosas. No entanto, o texto de Apocalipse aqui nos fala que as pessoas que tomavam dessas águas, elas morriam. Então, porque a água era amarga, né? Amarga pode ser traduzido também como envenenado. Nós vimos uma das passagens aqui onde é traduzido como veneno, água envenenada. Então, nós quando olhamos para a realidade onde nós estamos,
nós vemos dentro do texto bíblico, falando que uma grande estrela queimando como uma tocha. Isso é para gerar espanto, é uma figura de linguagem, para gerar espanto mesmo. E é lançado para acabar com a terça parte dos rios e das fontes das águas, transformando tudo isso em água envenenada. Nós podemos sim olhar, observar para a forma como o ser humano lida com a criação. É só andar por Curitiba, por exemplo, e encontrar algum rio poluído. Se você tomar daquele rio, você está lascado. Você contrai pelo menos umas 3 doenças. Umas 3. Isso é uma forma também que mostra a irresponsabilidade dos ímpios. Isso também nos mostra que nós, como crentes, precisamos também termos a diligência de cuidar da criação de Deus. Enquanto nós estamos vivendo aqui, nós estamos também vivendo para a glória de Deus. Óbvio. Óbvio precisa ser dito, não é verdade, pastor Patrick? Óbvio precisa ser dito várias vezes. E também a nossa responsabilidade de cuidar das coisas de Deus é que traz isso. A impiedade traz consequências drásticas também sobre a natureza. E essas coisas, Deus, na sua soberania, utiliza para comunicar advertência e juízo e chamado ao arrependimento enquanto ainda há tempo. Deus utiliza dos meios comuns da criação, dos meios comuns da nossa realidade, para nos trazer a ideia de que nós, não apenas a ideia, mas a verdade de que nós precisamos nos arrepender diariamente e nos derramarmos diante do Senhor. Então nós vemos aqui que é um símbolo de remorso, isso aqui é um símbolo de consequência do pecado também, mas que também tem impacto de uma forma muito vívida e literal, onde pessoas estão morrendo. O pecado faz isso. O pecado não apenas nos leva a uma morte espiritual, mas a nossa má administração das coisas no meio da criação de Deus nos leva também a matarmos uns aos outros, a nos matarmos. Então precisamos sim sermos diligentes com isso. E nós vemos então a quarta trombeta aqui, A quarta trombeta, ela tem um paralelo lá com a quarta taça, lá em Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo de número 8. Diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. Aqui a gente vê que só 1/3 do sol, da lua e das estrelas foram apagadas, na quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Versículo 12, Aqui a gente vê esse paralelo com a quarta taça, e é semelhante à 9ª praga do Egito. A gente vê lá que a 9ª praga ela foi a escuridão, o breu total. E aqui também, nós podemos também ter a consciência de que o dia do Senhor está chegando. Nesse texto, o dia do Senhor está chegando. Queria abrir com vocês novamente lá em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, a gente vai ver algumas passagens desse texto. Joel capítulo 2. Olha só, aqui em Joel, no início do capítulo 2, Joel está falando sobre o dia do Senhor, sobre o dia em que Jesus voltará. E a gente vê no versículo 10 que um dos sinais do dia do Senhor, da vinda do Senhor, é que, lá no versículo 10 diz o seguinte: diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. A gente vê que o dia do Senhor já está sendo anunciado nessa quarta trombeta. Tanto que a quarta trombeta já está logo na sequência ali com a águia falando. A gente já vai ver daqui a pouquinho o que essa águia está falando. Então, nós vemos que ao longo de toda a história, a igreja, a humanidade no modo geral, é advertida de que o dia do Senhor vai chegar, é iminente, está se aproximando e é dado sinais. Jesus, quando vai falar sobre a sua volta, ele faz uma comparação com a mulher grávida, que está prestes a dar à luz. Não é algo que vai acontecer assim que ninguém vai perceber, muito pelo contrário, pelo fato da mulher, quem é mãe deve saber, o fato de estar tendo contração, que são os sinais da vinda do bebê, Jesus faz essa comparação, de que está havendo sinais de que é algo que vai acontecer de uma forma iminente, de uma forma que todo mundo vai ver, de uma forma que todo mundo vai poder presenciar.
E quando se diz respeito aos astros, não tem como dizer que não estamos vendo. Se o sol escurecer agora, tenho certeza que todo mundo vai perceber. Todo mundo vai perceber, né? Eu não sei se o pastor Patrick vai perceber, mas eu creio que uma boa parte da gente vai perceber. Desculpa, pastor, não podia deixar passar essa. Mas faz parte, mas vai perceber, né? Claro que vai, porque alguém vai falar. Enfim, nós podemos então perceber que, no texto que essa manifestação dos astros, de como eles são atingidos, eles apontam para o dia do Senhor. No texto de Joel ainda, olha só que interessante, no mesmo texto de Joel 2, quando a gente vê a promessa do derramamento do Espírito Santo, lá no versículo 28 a 32, olha só, que interessante o texto. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Nós vemos aqui duas coisas, pelo menos, nesse texto de Joel. A primeira coisa é que esse derramar do Espírito Santo aconteceu lá em Atos 2. Isso é falado pelo próprio apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, que esses dias, os últimos dias começaram nos dias de Pentecostes, foram inaugurados ali, né? No entanto, a gente ainda não viu esses prodígios no céu e na terra, do sangue, fogo e colunas de fumaça, do sol se transformando em trevas, a lua em sangue. Isso é, o Espírito Santo continuará sendo derramado até o último dia. Ou seja, o Espírito Santo, ele é a prova, a marca de que estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo esses últimos dias. E o versículo 32 é muito claro, e ele casa perfeitamente com o que as trombetas estão falando. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As trombetas é um prenúncio de que existe a advertência, existe o juízo parcial, que isso tudo é um chamado ainda para o arrependimento. Deus não destruiu todas as coisas. Deus está castigando a humanidade por causa da sua impiedade, mas parcialmente, de forma que ainda tem como se voltar ao Senhor. E porque o texto é muito claro, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e encontrará refúgio em Jerusalém, no Monte Sião, né, que são figuras do povo de Deus agrupado, né, e estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Então nós vemos essas 4 primeiras trombetas como avisos prévios, né, avisos prévios de que isso sempre existiu ao longo de toda a história. Isso não é algo novo. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo João, ele já tinha visto lá no seu tempo, nos anos 70, a cidade, né, de Pompeia sendo destruído pelo Monte Vesúvio, né, que é um vulcão que entrou em erupção e assolou a cidade. Ele já tinha visto também a destruição de Jerusalém, ali, que foi uma espécie de fim do mundo para os judeus daquela região ali. Então, isso sempre aconteceu. Rumores de guerra, rumores na questão da economia, na desolação da economia, mas também sempre aconteceu catástrofes. E sempre vai acontecer até o último dia. Até que vai vir um juízo definitivo, o juízo total ali, né? Então, é interessante ver que, quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, vemos a condenação dos ímpios e nós vemos a expressão juízo final, isso pressupõe que existiram juízos anteriores, castigos anteriores, e que agora é o juízo final. É a mesma coisa que falar primeira trombeta. Se eu falo primeira, quer dizer que vai ter pelo menos uma segunda,
né? Se teve um primeiro, quer dizer que vai ter um segundo. É só um exemplo aqui, mas para que nós possamos entender que no juízo final, os ímpios eles não vão ter desculpas para dizer que eles não foram avisados. Não terão como argumentar. Isso é um fato. Isso deve não fazer com que nós sejamos triunfalistas. Isso deve fazer com que nós sejamos temerosos. Isso deve fazer com que nós sejamos gratos, mas temerosos. Porque tem parentes nossos, amigos nossos, que estão nessa gama de ímpios que estão indo para o inferno. Isso deve fazer com que nós, a igreja que estamos presentes aqui, estamos sendo preservadas aqui, possamos então estar testemunhando do Senhor. Por mais que nós morramos, por mais que nós estejamos destruídos, que nisso tudo a nossa vida ela possa ser um testemunho da misericórdia e da graça de Deus. Sermos vozes de Deus. E a gente vai ver que nesse contexto, e aqui eu já vou dar um spoiler, pastor Patrick, nós vamos ver que nessa terceira sessão existem dois personagens emblemáticos, as duas testemunhas, e que, vou lançar o spoiler, pastor, que a gente vai defender que aqui é a igreja ou o evangelho sendo proclamado ao longo desse tempo todo. Nós precisamos ser testemunhas fiéis ao Senhor, né? Nós não podemos dizer que também nós não tivemos oportunidades de pregar o evangelho. Nós estamos tendo oportunidades para pregar o evangelho. A igreja ela se mostra ser efetiva também no momento de destruição, no momento de calamidade. A gente viu recentemente, né, nesse ano, as enchentes do Rio Grande do Sul, né, que também podem ser vistas também como parte do chamado de Deus ao arrependimento. Muita gente sofreu, muita gente morreu, mas a igreja ela continuou ali prestando o seu auxílio, o seu socorro. E nisso nós podemos glorificar a Deus, até mesmo diante das calamidades, que também nós estamos sujeitos, que também servem para aperfeiçoar e testar a nossa fé, que servem também para que nós estejamos prontos, porque a vinda do Senhor pode acontecer a qualquer momento, né? E por fim, irmãos, a fim de que nós daqui a pouco abramos para momentos de perguntas e respostas, o versículo 13 vai aparecer um personagem emblemático, né? Uma águia que fala, né? Na Bíblia tem a cobra que fala, tem a jumenta que fala, tem a águia que fala, e a gente vai ver aqui agora o que ela diz, né? E isso aqui no texto, nesse texto, é só uma figura, né? Representam o que Deus ainda vai estar anunciando no que diz respeito às próximas 3 trombetas. Nós vemos aqui que essas 3 trombetas, elas são conciliadas com esses 3 ais. Ai, ai, ai. Né? Ontem eu estava lendo esse texto, pedi para minha esposa ler esse texto, ela falou ai, ai, ai. Ela falou desse jeito. Né? Então a gente vê que cada ai são uma dessas trombetas, né? A gente vai ver no capítulo 9, até o capítulo de número 11, esses ais sendo muito bem destacados. Mas esse aqui foi o primeiro ai, mas agora vai vir um segundo ai. Então, essas 3 últimas trombetas são os 3 ais que a águia aqui está falando, né? E existe um superlativo aqui, né? No hebraico e também no grego, não existe o superlativo, que é, por exemplo, se eu quero falar que alguém é santo, eu falo santíssimo. Esse é o superlativo da palavra santo. Mas no grego e no hebraico não tem isso. Então se repete 3 vezes geralmente. Lá em Isaías 6, quando a gente vê os querubins adorando ao Senhor, ele fala lá santo, 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 com a intenção de falar santíssimo, que Deus ele é santíssimo, mas fala santo, santo, santo. Aqui também a gente vê ai, 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 ou seja, pensa no ai que vai vir, pensa no ai que vai vir aí, através dessas 3 trombetas que estão por vir. A quinta e a sexta trombeta, ela diz respeito à destruição dos homens, né? A gente vai ver muitas questões muito fortes aqui, muito duras. E a sétima trombeta, ela destruirá as obras dos homens, porque ali na sétima trombeta a gente vai ver a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? A gente vai ver que o reino dessa terra se tornou do Senhor Jesus Cristo, né? De Deus e de seu Cristo. Então a gente vai ver que nessas trombetas, nesses ais, isso vai ficar para a próxima aula, são poderes demoníacos que surgem para atacar os seres humanos.
São os poderes demoníacos, que sempre existiram, que sempre houve, sempre aconteceu, mas que vai ter um momento da história onde o bicho vai pegar mais do que já está pegando. Onde o bicho vai pegar mais do que já está pegando. Satanás, a gente já viu lá no que a gente defende, né, que Satanás ele está preso para não enganar as nações, né? Mas que no final do milênio, isso lá no capítulo 20, no final do milênio ele será solto por um breve tempo, né? A gente crê que Satanás ele está preso para não enganar as nações, porque quando o evangelho ele é proclamado, Satanás ele é derrotado e ele não pode impedir isso. Ele pode impedir pregadores, ele pode fazer um monte de coisa, mas ele não pode impedir com que pessoas sejam salvas. Esse é o sentido de enganar as nações. Mas isso não quer dizer que os ardis de Satanás não estejam operantes no mundo. Estão operantes no mundo. Ele pode possuir pessoas, ele pode matar pessoas, ele pode fazer várias coisas, mas ele não pode impedir que o evangelho seja propagado. E ao longo de toda a história, a gente vê lá, já na primeira vinda de Jesus, já perceberam um fato curioso? No Antigo Testamento, a gente não vê tantas manifestações demoníacas, mas quando Jesus vem, é diabo à torta e à direita. Tem demônio para tudo quanto é canto. Tem legiões se manifestando, porque é uma afronta de Satanás contra a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um pequeno spoiler também da quarta sessão, que a gente ainda vai demorar algum tempo para chegar, lá em Apocalipse 12, tá? De que Satanás, ele sempre tentou, através de operações demoníacas e em hostilidade, perseguir a igreja, caçar a igreja, destruir o descendente da mulher. E a gente vê que depois da sua derrota, ele continua sendo derrotado. Ele continua se manifestando, mas com menos intensidade, com mais intensidade, melhor dizendo, do que antes, né? Então, a gente vê essas operações demoníacas, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, ocorrendo com mais frequências, né? Então, a quinta, a sexta e a sétima, as quinta e a sexta trombetas falam sobre esses poderes demoníacos que surgem para atacar os seres humanos, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. A Bíblia ela não esconde essas verdades terríveis de nós. A Bíblia seria mentirosa se ela não contasse essas coisas. Mas o fato de ter notícias ruins também na Bíblia nos mostra que também existirão notícias boas. Porque a mensagem de Apocalipse é essa. Pode vir demônio que for, pode vir o próprio diabo. Ele pode investir um homem para ser o anticristo. Ele pode levantar o falso profeta. Satanás é sempre derrotado. Satanás é sempre destruído. Satanás é sempre perdedor em Apocalipse. E aqui nós vemos também a misericórdia de Deus também sendo comunicada, né? A águia, ela é um símbolo de juízo e destruição. Quando a gente vai ver lá em Deuteronômio, versículo 28 e 49, a gente vai ver que as nações que virão contra Israel serão como águias que estão procurando carniça para comer, né? O texto está lá: o Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe que virá na extremidade da terra como voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Lá em Abacuque 1:8, acho que projetar também seria mais rápido aqui para a gente. Abacuque 1:8 diz assim: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar, né? A gente vê isso também lá no sermão escatológico, em Mateus 24, 28 e Lucas 17, 37. Vamos só abrir o de Mateus 24, que são textos paralelos, né? Mateus 24, 28. Onde estiver o cadáver, ali ajuntarão os abutres, ou as águias, né, em outras traduções. Mas Oséias 8:1, eu queria ler esse texto com os irmãos. A gente já teve uma série inteira só de Oséias aqui na igreja. Oséias 8:1. Está lá já? Toque a trombeta. Olha só que interessante essa profecia aqui. Toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Aqui a gente vê o símbolo da trombeta também, como um chamado de advertência ao povo de Deus, a manifestação de Deus e também a
a águia que vem para devorar, né? Então a águia aqui ela está simbolizando esse fim, esse castigo que vai assolar a humanidade, né? Mas até mesmo pelo fato dessa águia estar falando, é claro, isso aqui é um símbolo, né? Dela estar falando aqui, mostra também a misericórdia de Deus. Lá em Ezequiel 18:32 fala que Deus ele não se alegra na morte das pessoas. Não é outro texto daquele que Deus ele não se alegra na morte dos ímpios, é um outro texto. E onde ele fala também, convertam-se e vivam. Convertam-se e vivam. A conversão ela é chamada, ela é conclamada para que nós tenhamos vida no Senhor, né? A gente já falou isso várias vezes aqui, até mesmo nessa série de Apocalipse, que o crente, se ele morrer, ele vai morrer uma vez. Ele vai morrer uma vez. Essa morte terrena que nós passamos aqui, né? Onde todo homem está fadado, né? Isso se Jesus não voltar. Isso se Jesus não voltar. Mas o ímpio, ele não apenas vai morrer uma vez, mas como ele vai sofrer a segunda morte, que é a total ausência de Deus, o total juízo de Deus, que é ficar longe da sua presença. Então, nós ainda estamos sendo alimentados pelo Senhor nessa realidade. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Nós podemos ver a providência de Deus de dar alimento, de dar ar, de dar comida, de nos dar roupa no frio, de nos dar teto, abrigo, de nos dar as bênçãos, de providenciar o Espírito Santo que mantém a ordem de todas as coisas. Todos os seres humanos usufruem, em certo grau, em certo modo, a bondade de Deus, da bondade de Deus. E tudo isso é uma oportunidade para que nós reconheçamos essa bondade de Deus. E quando nós vemos que essas assolações, elas não vêm contra a igreja. O versículo 13 ele deixa muito claro sobre essas trombetas, porque o ai que a águia está voando no meio do céu e dizendo com voz forte, ela fala que ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Essa expressão dos que moram na terra ou dos habitantes na terra aparece várias vezes em Apocalipse, várias vezes, e sempre, ela já apareceu já lá no 6º selo, né? Sempre estão relacionados com os ímpios. Nunca estão se relacionando com a igreja. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que é o texto onde a besta que emerge do mar aparece, né? Ali estão falando que quem adorou a besta foram aqueles que são os habitantes da terra, e o texto complementa, cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. O texto explica quem são esses habitantes da terra. Habitantes da terra é uma expressão simbólica que está representando a realidade daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não se convertem. E o que o texto está nos dizendo ao todo é que ainda existe oportunidade de arrependimento. As trombetas, como nós vimos semana passada, relembrei aqui agora pela manhã, elas não são apenas instrumentos que trazem música e louvor ao Senhor. Né? Nós vemos isso lá no Salmo 150, em 2 Crônicas 15, vários textos onde a trombeta se relaciona com a música, né? a questões de lei, de liberdade, como o ano do jubileu, em Levítico 25. Mas também nós vemos que existe uma marcha para que nós estejamos batalhando todos os dias, no serviço ao nosso Deus. Existe também a intenção da trombeta de reunir o povo de Deus, né? Lá em Números capítulo 10, e até mesmo existe uma festa judaica, Yom Teruah, se eu não me engano o nome dessa festa, que é a festa das trombetas, que é a festa onde reúne o povo de Deus e eles festejam o Senhor. É uma conclamação ao povo de Deus, a eles se reunirem, né? Mas também para os ímpios que estão ouvindo, para que eles temam. Isso é o símbolo da trombeta ao longo do Antigo Testamento. Né? No Novo Testamento também tem isso, mas no Antigo Testamento é muito mais emblemático, que quem ouve a trombeta, se é povo de Deus, se reúne e obedece a Deus. Quem ouve a mesma trombeta e não é povo de Deus, para que temam e se arrependam e venham ao Deus de Israel, para que se convertam e encontrem ali então vida. Esse é um chamado para a igreja também.
Nós vemos que a volta de Jesus, ela fala sobre a trombeta, dado o sinal da última trombeta, né? A trombeta do arcanjo. A gente vê isso lá em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios também, nós encontramos isso sobre a vinda de Cristo, sobre o símbolo da trombeta, ao soar da última trombeta, Jesus ele vem. E tudo isso deve ser para nós, crentes em Jesus Cristo, como um sinal também de anunciação para este mundo, de que o evangelho não pode ser recluso. O símbolo da trombeta já fala que a volta de Cristo não vai ser secreta. O símbolo da trombeta também nos fala de que o proclamar o evangelho não é algo que a gente precisa falar para nós mesmos simplesmente. É algo que precisa ser anunciado. É algo que precisa ser escancarado. Sabe a vuvuzela? A vuvuzela, aquela trombeta chata da Copa do Mundo? Então, é algo muito maior. É algo que dá para ouvir a quilômetros de distância. E hoje nós, com a internet, com as redes sociais, nós temos várias outras oportunidades para estar promovendo o evangelho, para estarmos falando do evangelho. Nós temos missionários que estão no mundo que também são trombetas de Deus, nossas, quando estamos sustentando eles lá. Nós somos os crentes, o povo santo de Deus, os selados, os 144 mil selados, pessoas de todo o povo, tribo, língua e nação, que precisa estar falando sobre os feitos do Senhor. O Senhor age através das nossas orações, com certeza. Mas nisso também deve fazer com que nós queiramos orar ainda mais. Como foi falado semana passada, é uma vergonha, é uma afronta contra os céus, o crente que não ora. Tudo isso que nós estamos lendo tem como base o poder de Deus trabalhando através das nossas orações. Oração do povo de Deus ao longo de todo o tempo da história. E nós devemos sim, persuadir em oração até o fim, orar sem cessar. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. E é interessante que esse texto de orar sem cessar, que nós encontramos em Tessalonicenses, diz respeito como uma forma de ânimo, uma das formas de como nós animamos uns aos outros esperando a volta de Jesus Cristo. O texto, ele fala muito sobre a volta de Jesus Cristo e as ações práticas disso é que nós devemos também orar sem cessar. Nós não vamos experimentar a dor que os ímpios assolam, né? A gente vai ver semana que vem que como a quinta, sexta trombetas, elas afetam de outras formas, e de como o povo de Deus está seguro disso, e de como as ações, as hostilidades demoníacas não nos afetam ao ponto de nós não nos curvarmos diante de Deus. Claro, o diabo pode fazer muitas coisas, ele está ao nosso derredor para nos tragar, óbvio, a Bíblia fala isso, mas ele nunca vai conseguir fazer com que nós percamos a salvação em Jesus Cristo. Isso nunca vai nos atingir ao ponto de que nós vamos apostatar da nossa fé. Se você já conhece algum apóstata, alguma pessoa que se desviou, com certeza essa pessoa ela nunca entendeu o Evangelho. E ela também precisa ser alcançada por esse anúncio, em amor, em misericórdia, porque Deus derrama a sua misericórdia no mundo. Deus derramou o seu amor sobre o mundo. E existe ainda a oportunidade. Nós precisamos, a todo momento, nos voltarmos para Deus. Nós nos voltarmos a Jesus. Porque ainda há tempo, Isso é o que nos diz as trombetas de Deus nos seus atos de justiça ao longo da história. Amém? Queria abrir esse momento para perguntas, dúvidas, questionamentos, contribuições de modo geral. Se nós tivermos alguma coisa no YouTube também. Perguntas, dúvidas? Nenhuma no YouTube? Nada? Alguma contribuição, alguma fala? Não tenham medo, podem falar, gente. O Apocalipse, né, o assunto hoje foi mais tenso, né? Por causa dos atos da justiça de Deus aqui, através das trombetas. Mas perguntem, esse é o momento, não precisem ficar acanhados nem com medo. Tudo certo? Acho que sim, né? Então, para que nós encerremos esse momento, queria pedir para o pastor Patrick a nos conduzir em oração. O microfone já está indo até o senhor, pastor, para que nós possamos encerrar esse momento de aula, que pela graça de Deus foi uma bênção.
Deus maravilhoso, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor por sabermos que o Senhor cuida da sua igreja, o Senhor está no controle da história, do clima e de todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Por isso, nós louvamos o Senhor. Nós clamamos também, Deus, pela salvação dos ímpios, para que esses sofrimentos aqui narrados não caiam sobre eles, mas para que eles de fato tenham vida, e vida em abundância que só pode ser encontrada no Senhor. Para isso, usa a tua igreja, espalhada pela face da terra, usa cada um de nós, usa a proclamação do Evangelho em todos os meios e de todas as formas, para que a tua palavra chegue ao coração de todos os ímpios, e assim a maior parte das pessoas possa, de fato, se converter, os seus eleitos, aqueles que o Senhor conhece, possam vir a conhecer o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, continue nos usando, continue falando, continue demonstrando o seu amor, a sua graça, mas também a sua justiça, e quando necessário, ou aqueles que seja necessário, também a sua ira. Tem misericórdia de nós, continua cuidando da gente, nos desafiando cada vez mais a pregação do Evangelho, nos dá um dia de descanso nesse domingo, para possamos estar juntos com as nossas famílias, possamos também proclamar o Evangelho para eles, e assim que o Senhor seja glorificado. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Lembrando, irmãos, que 6 horas temos nosso encontro de oração. E às 7 horas nos encontramos aqui para cultuar o nosso Deus como povo